só aumentaram os plays dele. Sim. O cara consegue ser mais forte morto do que a Oprah viva pra sustentar. Basicamente. Né? Porque foi isso que aconteceu. Foi uma tentativa Sim. de sujar a imagem dele. É. De se utilizar disso pra fazer uma coisa totalmente tendenciosa. Eu sei que estão fazendo um documentário pro outro lado. Tá sendo colhido entrevistas com muita gente. Eu sei que alguns objetos pessoais do Michael foram levados para Neverland no começo desse ano para fazerem parte dessa gravação também. Quem tá por trás eu não sei, porque a pessoa não me falou, né? A pessoa só me falou, Rodrigo, olha, trouxeram tal coisa aqui, tá aqui em Neverland, olha só. Tipo, mas eu não sei quem tá por trás, mas que estão produzindo, estão. Tomara que venha forte e que tenha... Tipo, que tenha força pra cobrir, né? Sim. Porque o pessoal gosta de ver o acidente, né? Sempre. O pessoal gosta de ver a tragédia. Notícia boa não vem de jornal. Cara, é só você ver, você tá em qualquer rodovia, tem um acidente, às vezes o trânsito para por nada, só porque as pessoas querem dar uma olhada ali, cara. O ser humano é assim, é complicado. Qualquer nota pra consertar uma notícia nunca circula tanto quanto a notícia. Ninguém quer ver a nota. E tem uma declaração do Jerry Lewis, que é incrível. Porque o Jerry Lewis é um cara também que chegou num ponto absurdo da carreira e terminou a vida sendo uma piada pros caras lá. E o Jerry Lewis fala que só tem uma coisa que ele usa o americano, mas eu acho que é um comportamento do ser humano. Ele fala que só tem uma coisa que o americano gosta mais do que construir ídolos mundiais. É destruí-los depois que eles se tornam ídolos. Sim. Porque você coloca a pessoa num patamar intocável e quando você derruba, todo mundo gosta de ver essa pessoa cair porque a pessoa fala, viu? É igual a mim. Olha lá. A gente é assim, o ser humano é muito isso. E a mídia toda se junta pra focar nisso, né? Se junta. E no caso do Michael, assim, era muito complicado, porque durante o processo mesmo tinha... Cara, pensa, durante o processo tinha uma novelinha do Michael. Tinha uma novelinha. Não podia filmar o processo. Então alguém entrava, ficava escrevendo tudo que acontecia. Quando saía de lá, isso era enviado correndo. Dentro de um estúdio tinha uma galera já pronta, vestida. Isso era transformado num texto, eles encenavam. Para. Sério? Ô, louco. Um cara vestido de Michael, um cara que era parecido com o advogado, um cara que era parecido com o promotor. Isso existiu, de verdade, durante o processo. A gente tá falando de um processo que ocorreu em 2005. A internet não tinha o poder que tem hoje. Nem de longe. E olha só o nível. Os caras faziam isso pra TV. Era uma novelinha. Todo dia. Imagina, vamos saber o que aconteceu hoje no processo. Cara, é bizarro. Bizarro. O interesse das pessoas na vida do Michael é uma coisa que ninguém nunca soube explicar. Mas, por exemplo, a primeira entrevista do Saddam Hussein para uma TV americana foi um estouro de audiência. A primeira entrevista dele, acho que em 20 anos, uma coisa assim. Foi antes do 11 de setembro. No mesmo ano, o Bush deu uma entrevista para um fórum de estudantes. E aí, pouco tempo depois, teve uma entrevista que foi o Living with Michael Jackson, que era o cara mostrando a vida do Michael em Neverland. O Living with Michael Jackson teve mais audiência do que os dois. Então é muito bizarro, porque as pessoas querem saber do fútil. As pessoas querem saber do que é o mito. Sim. Será que é verdade? Como é que vive o Michael Jackson? Cara, teve uma guerra depois, o mundo virou de ponta cabeça. Ninguém nem... Se perguntar hoje, é capaz das pessoas nem saberem que existia essa entrevista dos caras. Mas o Living with Michael Jackson foi mais audiência que isso. Então é bizarro. Eu não sei explicar de onde vem esse interesse pela vida do Michael. Mas ele existe, sempre existiu. E existe desde lá de trás, porque ele quebrou barreiras com isso, ele criou mercados com isso e, posteriormente, na minha opinião, ele acabou sendo uma vítima disso. Ele criou um mercado que engoliu ele. Eu não sei se o nível estaria pior se ele estivesse vivo ou se tá pior quando ele tá morto. Eu não sei também. Eu queria muito saber como o Michael iria lidar hoje com isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que isso daqui hoje daria pra ele uma possibilidade de falar de verdade, eu não sei o quanto ele iria se expor de verdade. Porque, por exemplo, um outro fato que aconteceu, que foi o presidente da Indie Live que contou.
Foi fechado lá pra fazer o This Is It, eles iam fazer os shows e tudo mais, e aí teriam chegado pro Mike e falado, a gente vai fazer, é um baita investimento, uma baita oportunidade, então, por favor, sem maluquices. Nada de excentricidades, sabe? Nada de freak, e o Michael odiava essa expressão. No freak, no freak, no... E aí, beleza. E aí, um dia, o Michael, o cara falou que abriu o jornal, tinha lá uma foto, o Michael com um monte de post-it colado no rosto, só ficava o olho de fora. Aí o cara, pô... Aí ligou pro Michael, aí ele falou que ele já ligou destruindo. Michael, caramba, cara, a gente conversou, são milhões investidos, eu só te pedi um favor. E o Michael, mas do que você tá falando? Eu tô vendo aqui, cara, você foi ontem numa livraria, por que você colou um monte de post-it na cara? Aí o Michael falou, não, peraí, calma aí. Aí o Michael pegou, aí se situou do que era, falou, cara, só pra você saber, isso daí é uma foto que um paparazzi tirou anos atrás, eu estava brincando com os meus filhos, botei post-it no rosto, essa foto é velha. Bem-vindo ao meu mundo. É assim que faz, vai vender notícia. Uhum. Então eu não sei como é que é chegar nesse nível de, sabe... Qualquer coisa que vender a teu respeito, a galera vai comprar. É bizarro isso aí. Uhum. O Michael chegou a passar anos vestindo a mesma roupa. O figurinista dele no livro fala, cara, você é o artista mais rico do mundo. No show você usa roupas feitas de cristal. E aí na hora do teu dia a dia você me manda fazer 5 calças pretas e 5 camisas vermelhas, tudo igual. Qual é a lógica? Aí ele falou, porque o paparazzi vai bater a primeira. Ele vende a primeira. A segunda, a terceira, a quinta ele não vai vender, porque vai ser sempre a mesma foto. Genial. Então ele passou anos usando a mesma roupa. E aí você pensa, que excentricidade, olha, ele quer usar a mesma roupa. Não é. Desenhado pelo Maurício de Souza. A gente fala... Ele abre o guarda-roupa. Uma coisa, cara. Aí você pensa, pra mim é uma situação triste isso daí. Sim. A galera fala dos filhos. Que doente, olha lá, nesse Living with Michael Jackson. Lá, que doente, as crianças têm que ficar andando de máscara. Que absurdo. As crianças andavam de máscara com ele. Quando elas estavam sem o Michael, elas tinham uma vida comum. Vai ver que vida tem a filha, sei lá, da Madonna. Ou sei lá, pega uma celebridade brasileira e vê a vida que tem a filha. Os filhos dessa celebridade brasileira. Não vai na escola sem segurança. Os moleques iam e não eram abordados por ninguém em nenhum lugar, porque ninguém sabia como era o rosto dos filhos do Michael. Uhum. Então, tipo, a galera sempre vai julgar pelo que eles... é muito bizarro, porque eu acho que é natural. A nossa leitura primeira sempre é baseada no que a gente vive. Então, a gente de cara vai falar, que louco, olha isso, mascarar os filhos, que cara maluco. Mas você não sabe o que é ser esse cara. A pessoa não se coloca no lugar, né? Nunca. E você não sabe por que ele fez isso. Uhum. Cara, era a única forma dessas crianças terem um pouco... Porque filha de Michael Jackson, né? É um pouco de uma normalidade... fora desse universo. Porque é óbvio que essas crianças nunca vão ser normais. Uhum. Elas cresceram em Neverland. Elas não tinham um gira-gira. Elas tinham um parque, um zoológico uma montanha-russa em casa. Uma montanha-russa. Então, a preocupação do cara de, olha, quando eles forem no circo, ou num zoológico, ou num shopping, eles não vão ser tratados como filhos do Michael. Era essa. Uhum. Mas a galera vai sempre fazer o julgamento de tá de mala, que doente. Uhum. Quando ele balançou o blanket? O blanket. Na janela. Isso ele depois pediu desculpas publicamente. Porque ele falou que ele se deixou levar tanto pela emoção. E aí... De falar, olha aqui, ele quis né? mostrar o filho. E aí depois ele reconheceu que aquela atitude não foi uma atitude correta. Uhum. E que por mais que ele explique que ele estava segurando com força, que ele não sentiu, depois ele mesmo assumiu que, olha, ok, me excedi. Porque realmente a galera ali, chegaram a falar, não, vamos investigar, ele não vai... Quiseram cogitar dele perder a guarda dos filhos, foi um negócio bem...